E voltamos à nossa programação normal. Bem-vindo à TV. Hoje é dia de Reaction e eu vou ler alguns comentários porque faz já um tempinho que eu não leio. Olá, saudosista, saudações, bem-vindo à TV, eu sou o Léo Cordeiro, hoje é dia de ler comentários. Antes eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber as notificações. Tem também o blog e os meus perfis no Instagram, tem o meu perfil pessoal e tem o do canal também. E se você já é inscrito, então eu te convido para conhecer o clube de membros, onde tem um vídeo extra por semana, além de receber todos os vídeos aqui do canal com antecedência, e link para o WhatsApp para a gente conversar e algumas coisinhas a mais. Então vamos começar por esse vídeo Xuxa Como Foi. 30 anos. A Flor 9412 disse: não fez sucesso nos Estados Unidos, todos sabem disso. Lá ela não conseguiu. Os americanos não consomem essas porcarias. Vamos por partes então. Bom, primeiro aqui, americanos, eu não gosto dessa palavra. Eu, particularmente, prefiro dizer estadunidenses, que são o que eles são, estadunidenses, porque eu, como brasileiro, também sou americano. E todas as pessoas que nasceram do extremo sul ao extremo norte da América são americanos. Né? A América é o nome de um continente, aliás, é o segundo maior continente do mundo, que vai do extremo sul, lá próximo da Antártida, até o extremo norte, lá no Círculo Polar Ártico. Ao meu entender, de tudo que eu consegui compilar, de tudo que eu ouvi a respeito, também não foi fracasso. Ou seja, a única coisa ruim que aconteceu foi o fato dela estar super saturada de trabalho e isso ter lhe causado um colapso. Né? Ela teve um burnout, um colapso, sei lá o que exatamente, teve um problema na coluna e teve que interromper as gravações. Tem gente que diz que foi a Marlene Matos que cancelou as outras gravações porque lá ela não tinha controle sobre a Xuxa. Não sei, não duvido também. Mas o Tom Lynch, que era o empresário dela lá, no documentário, inclusive chega a dizer que ele ficou bravo com ela, ele ficou muito tempo sem falar com ela depois do ocorrido, porque eles perderam dinheiro, né? Tinha investimentos, tinha anunciantes, enfim, toda uma coisa assim que já estava encaminhada e que não deu muito certo por aquele desmaio no dia do programa ao vivo. Imagine aqui no Brasil. Ana Maria Braga, né, que é um grande nome pela manhã, anuncia um grande nome para fazer uma entrevista, está tudo preparado para recebê-la e no dia a pessoa não aparece. Né? Não importa o porquê. Para o programa, isso é péssimo. E para a imagem da pessoa também não fica legal. Então isso foi uma grande falha. Mas o programa acabou passando durante 2 anos e meio. Teve bonecas, né, lançadas lá. Eu falei que tinha sandalinha, mas teve alguém que respondeu que a sandália não foi lançada. Mas a boneca foi lançada. As músicas foram lançadas junto com as bonecas. Tem gente que até hoje lembra da Xuxa. Então, fracasso não foi. Né? E muita gente assistiu sim. E eles queriam ela lá exatamente por ela ser diferente de tudo que passava lá. Porque aquele produto como ela fazia, lá não existia. E eles queriam lançá-la exatamente por isso. Ou seja, se não fosse algo que eles não vissem que ia dar certo, nem teriam convidado para ir. Caso da Angélica. O User No For You 1CZ13. Mara, Xuxa e Eliana precisariam comer muito feijão para acompanhar o talento versátil de Angélica. É assim, cada uma tem uma coisinha muito específica, muito particular. Né? Por exemplo, todo mundo que é fã da Mara diz a mesma coisa, que ela é a melhor cantora. Ok, não se pode dizer que não seja. Bom, a Mariane também canta bem pra caramba. Eu gosto até mais da voz da Mariane do que da voz da Mara. Mas é inegável que canta bem. Qual que é o talento da Xuxa? Simpatia, talvez. A Xuxa realmente ela faz um monte de coisa e não faz nada tão bem feito. Nem apresentar programa tão bem ela apresentava, né? Ela dava certo porque ela ficava muito solta, muito à vontade. Mas enfim, tem um carisma inegável e talvez eles tenham projetado ela para o estrelato, né, para chegar no nível em que ela está hoje. Já a Angélica, eu acho que o maior talento dela seja a atuação. Só. Porque nas outras coisas ela fica aquém de cantar em relação a Mariane, em relação a Simone, em relação a Mara.
Não tem tanto carisma quanto a Xuxa, canta até pior do que a Eliana canta melhor, mas atuar é inegável, atuar realmente ela poderia ter investido nessa carreira, né? Mas ela não quis, né? Recebeu vários convites, enfim, preferiu ficar na apresentação de programa, mas o seu talento, que eu acho que é inegável, seja esse. Agora, cada uma tem reforço, cada uma tem uma coisa muito particular e não dá para comparar uma com a outra, cada uma é única. Presidente ou rei? O Eduardo Alcântara 4509 disse: Senhor, você acha que seria possível a monarquia ser restabelecida? Tá na cara que a transição para a república foi um golpe de Estado, 2 vezes. Isso não é correto, não é justo. Eduardo, eu fiz esse vídeo exatamente por isso, né? Até o título do vídeo no YouTube está exatamente esse, a fraude do plebiscito de 1993. Relembre a carreira de Angel Matos. A Elisângela Alves 3466 disse: com todo respeito, Ângela cantava muito mal. Não posso discordar de você, mas também não posso concordar, não sei. Fica no meio termo ali, porque realmente ela não era cantora, né? Perceberam que ela cantava bonzinho, assim, resolveram colocar ela para gravar disco. O ex-marido dela, que era marido na época, o Zé Henrique, que era o vocalista do Yahoo, eu vi uma entrevista dele falando que que eu sempre vi ele como um grande cantor, né, porque o cara canta pra caramba, tem um agudo altíssimo, que ele só cantava músicas que ele podia cantar, que ficavam legal na voz dele. E eu acho que muitos artistas, muitos cantores são assim. São poucos os cantores que podem pegar qualquer música e fazer uma grande interpretação, porque a maioria consegue cantar as suas próprias músicas, aquelas que elas escrevem porque estão dentro da sua limitação vocal. E Ângela se deu até bem como cantora, assim, eu até gosto de algumas músicas, não são todas que são 100% boas, mas tem algumas que são muito, muito bonitinhas, que foram muito legais na voz dela. Xuxa, por que falhou? A Elizabeth Silva, 5995, disse: esse programa, a Xuxa relatou no documentário que não gostou dele, principalmente porque a Marlene queria que ela lesse TP, e ela não queria. Então não foi só as paquitas que estavam perdidas nele, kkkk. Realmente ela disse que gostava mais do Planeta por ser espontânea sem TP, mas acontece que ela teve que, anos mais tarde, ler para apresentar o Dance em Brasil. Ou seja, a Marlene estava preparando, mas infelizmente Xuxa não deixou. Eu já vi ela falar também, inclusive já nesse vídeo, né, eu coloco um trechinho de uma entrevista que a Rosana Herman, que foi a contratada pela Marlene para fazer o roteiro para ela ler, né, ela contando que ela também ficava muito sem graça, assim, porque a Marlene impunha as coisas, né, ela não perguntou se a Xuxa queria, falou, contratei. Aí tem também um seguidor aqui do canal, que se tornou meu amigo também, que está lá no clube de membros, o Daniel Oliveira, e ele disse que foi numa gravação do Planeta Xuxa. Na TV, eu acho que passava durante 1 hora, 2 horas, não lembro bem exatamente qual era o tempo de duração do Planeta Xuxa, mas a gravação, ele falou que foi mais ou menos umas 4 horas. Só o quadro Intimidades foi mais ou menos 1 hora. Isso vai lá naquele primeiro comentário, né, um dos primeiros comentários aqui, sobre a Angélica não ser comparada com outras. E que eu disse que a Xuxa também não era muito boa apresentadora. Por isso, porque ela ficava muito solta, ela falava muito o que ela queria e depois tinha muito recorte. Aliás, no show da Xuxa até que não, né? No show da Xuxa, no show Maravilha, a Mariana também comenta isso, que na época que elas gravavam um programa infantil, os programas da semana toda eram gravados quase todos no mesmo dia. No SBT eram mais curtos do que na Globo, né? Então, como tinham vários programas infantis, tinham vários apresentadores, eles gravavam mais ou menos meia hora, 1 hora cada programa, 1 hora de duração mais ou menos cada programa, e gravavam a semana inteira no mesmo dia. E aí não tinha muito tempo para ficar corrigindo as coisas, né? Voltando, recortando, enfim, e aparecia meio que ao vivo. Mas o Planeta Xuxa, como era 1 vez por semana, a Xuxa sentia muita vontade. E aí ela, né, tomava todo o tempo que ela queria e depois o pessoal da edição fazia os cortes e deixava muito bonitinho para ir pro ar. Jaque. Alice IW6SU. Não imaginava que a Jaque tinha vendido tanto CD assim. Teria como você me passar a fonte de onde você tirou essa informação? Se for verdade, caramba, como é fácil fazer sucesso com criança. E a Xuxa se achando com aqueles discos dela.
Alice, eu acho que ela se refere sobre o segundo álbum, O Circo Encantado, que eu disse que ela vendeu 1 milhão de cópias. Eu, sinceramente, agora não sei mais, não tenho certeza disso, porque na época as fontes que eu encontrei diziam que eram 1 milhão de cópias. Eu também fiquei super surpreso, mas não acho impossível, porque o quarto CD dela chegou a 400 mil, alguma coisa assim. Foi super vendido, muito bem vendido. Mas depois, buscando outras informações, eu não sei se foi a mesma fonte que encontrei antes e que eles corrigiram, agora diz que é 100 mil. Então, talvez tivesse um zero a mais, né? E eu não sei o certo agora, se é 100 mil ou se é 1 milhão. Mas, de qualquer forma, vendeu bem pra caramba, e realmente. Lançar coisa pra criança, pelo menos na época de 80, 90 e até 2000, era quase certeza uma fonte de renda muito segura. E ainda a Alice comentou no vídeo grupos que não vingaram, grupos infantis que não vingaram. Faltou As Crianças Mais Amadas do Brasil, que surgiu no final da década de 90, e tentou embarcar na onda do sucesso de Chiquititas aqui no Brasil. E inclusive pegaram ex-integrantes de Chiquititas para compor o grupo. Apesar de ter feito alguns shows por algumas regiões do Brasil, não teve repercussão e logo se desfez. Eu nem sabia, na verdade, que existiu. Se eu soube, esqueci completamente. Quando eu li o comentário agora, eu tive a impressão que você falava do grupo das Chiquititas, e eu ia falar assim, bom, mas as Chiquititas não eram exatamente um grupo, né? Era um elenco de novela que acabou fazendo sucesso e cantando músicas, mas as músicas eram da novela, não eram de um grupo específico, mas é outra coisa, né? Eu não conheço, na verdade. Em Criança Esperança, doe para o Teleton. O Eduardo Igor disse: por que acabou o show da Xuxa em 92? Era o melhor programa que tinha e a audiência era enorme. Depois o Xuxa Park nunca chegou nem perto. Bom, Eduardo, eu já vi algumas contradições. Já vi a Xuxa falar que ela queria guardar aquele programa, né, acabar no auge para preservar todo o carinho que os fãs tinham por ele, para, enfim, aquela coisa, saia no auge que vai ser lembrado eternamente, né, como algo muito legal. Mas já vi ela falar também que não consultaram ela, simplesmente chegaram e falaram, o programa vai acabar. E aí ela teve que acabar. E tem também a questão da carreira internacional dela, né, porque em 92 ela estava no Brasil fazendo programa diário, estava na Argentina fazendo programa diário, estava na Espanha fazendo programa semanal, e aí tinha Estados Unidos querendo contratar a Xuxa. Né? E o programa era para ter acabado em 91, na verdade. Em 91 eu acho que ela ia dar assim o seu salto pro exterior e acabou ficando um ano a mais. Aí, aceitando a proposta para os Estados Unidos, era praticamente impossível continuar com o formato que tinha no Brasil diariamente. Ela chegou a dizer que queria que o programa continuasse semanalmente. E eu também esperava que o show da Xuxa talvez até com outro nome mesmo, mas que fosse o mesmo formato. Né, se passasse semanalmente, seria fantástico. E aí ela acabou fazendo no Brasil o que ela fazia na Espanha. Ela se dedicou mais aos Estados Unidos e à Argentina. Na Espanha ela acabou o programa. Mas aí ela vinha para o Brasil e ficava um final de semana gravando programas para 3 meses e depois viajava de novo. Depois ela voltava, gravava vários programas, mais ou menos 15 programas em um final de semana. E depois sumia. Então não daria conta, não daria conta mesmo. Mas Ibope tinha, né? O telespectador tinha. O programa podia ir muito longe ainda, ficar muito tempo ainda no ar. Em Paquitas Nova Geração, a Andriba disse: não é mimimi, mas já que abriu exceção para meninas não loiras e de cabelos cacheados, por que não miscigenou? Perderam muitos talentos, tantas indígenas, negras, mulatas e asiáticas lindíssimas e competentes para compor o grupo. Que gafe. A nova geração começou realmente um grupo bem, não tão mesclado, né? Na verdade tinha algumas meninas louras e algumas com cabelo escuro. Mas quando acabou o grupo, quando elas foram substituídas pelas Paquitas Geração 2000, estavam todas loiras. E acho que as meninas também que estão nessas outras características que você se refere aqui, né? As indígenas, asiáticas, negras, talvez elas nem se inscrevessem. Aliás, as meninas que tinham cabelo escuro até se inscreviam, porque as Paquitas não eram todas loiras. Tinha várias meninas que tinham cabelo escuro, preto mesmo. A Tatiana Maranhão, por exemplo, é talvez aqui o melhor exemplo. Assim. Ela tinha um cabelo muito escuro, mas depois se tornou loira e é loira até os dias de hoje. Tinha outras meninas que não eram tão escuro o cabelo, mas também longe de ser loira.
e todas pintavam o cabelo. E talvez as meninas que não se adequassem a esse perfil nem se inscreviam, né, porque sabiam que não iam ser escolhidas. Em estreia, ápice falência, rede manchete, o Leonildo Rego 7785 disse: as coisas eram precárias por falta de dinheiro, por falta de organização. Realmente, eu concordo contigo, porque a Rede TV, né, que tem um Ibope muito mais baixo do que a manchete tinha, está no ar até os dias de hoje, já são 25 anos. Não, 24 anos que está no ar. Falta de organização, né? Má gestão. Porque por problemas financeiros todas as emissoras passaram, continuam passando agora mais do que nunca. O SBT passou por várias crises e sempre conseguiu dar a volta, né, e se recompor e continuar no ar até os dias de hoje. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.